Oi pessoal, César Fittipaldi aqui para mais um vídeo sobre uma etapa, no caso a segunda etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 que foi realizado ontem, no sábado, lá na Arábia Saudita. Como prova, ela não trouxe muitas novidades, mas os bastidores estão fervendo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Também tivemos uma grata surpresa com a vitória maiúscula do Enzo Fittipaldi na prova de Fórmula 2, o que o coloca naturalmente na disputa direta pelo título. Temos também o Gabriel Bortoleto, que ontem teve um final de semana para esquecer, mas que continua muito vivo na disputa, já que estamos apenas na segunda de 14 rodadas. Estreia auspiciosa do Oliver Bearman na Ferrari, sem que tivesse sido esperado, porque o Carlos Sainz teve um problema de saúde, de apêndice, e o Bearman esteve à altura do desafio, com apenas 18 anos e 10 meses, estreou e conseguiu pontos, e foi muito legal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas primeiro, roda a vinheta. Ok, agora sim. Bom, o Grande Prêmio da Arábia Saudita não apresentou muitas novidades lá na frente. A Red Bull, apesar das questões internas que parecem estar longe de serem resolvidas, continua a força dominante da Fórmula 1. Eu acho que além do talento do Adrian Newey nas pranchetas, aliás, ele usa uma prancheta tradicional, ele não usa o programa de computador para projetar os carros, não. Tem também o excepcional Max Verstappen numa fase excepcional. Todos sabem que o piloto ele atinge um pico, ele tem um momento de graça, né? Quando ele está dominando, quando ele casa carro, pneu, equipe, momento pessoal do piloto. Tivemos vários casos ao longo da história, o próprio Hamilton, né? Durante os anos que ele foi superior. Agora o Verstappen parece não ter nenhuma fraqueza aparente. E além disso, ele não sabe brincar, né? Ele vai para frente mesmo, e mesmo que a distância entre os carros parece ter diminuído um pouquinho, parece que a Ferrari está encontrando algumas soluções aí. A própria Ferrari que foi surpreendida pelo problema de apendicite do Carlos Sainz, que vinha de uma grande corrida no Bahrein, onde ele foi ao pódio, e eles tiveram que chamar às pressas o novato, o Oliver Bearman. Coincidentemente, esse mesmo novato, que é um regular na Fórmula 2, que é um bom piloto, ganhou algumas corridas no ano passado e etc., ele havia feito a pole position para a corrida de Fórmula 2. Ele nem treinou na quinta-feira. Aí ele foi alçado às pressas à condição de reserva do Sainz, colocado no carro, classificou-se num ótimo 11º lugar, fez uma corrida sensata, fez uma corrida muito boa, mostrou que a Ferrari é uma equipe sólida e mostrou que ele tem sim direito de almejar um lugar na Fórmula 1 em breve, apesar de ele ter apenas 18 anos e 10 meses. Esse é um outro parêntese que eu quero fazer. Nós temos vários pilotos jovens que, por um ou outro motivo, no caso o próprio Bearman, o Liam Lawson, no ano passado, né, que substituiu o Ricciardo na Fórmula 1, que estão demonstrando terem talento e condições de assumir posições de titular. Isso faz com que os nossos postulantes, os brasileiros, fiquem meio que num segundo plano, porque se houvesse uma carência de talentos na Fórmula 1, nós temos aí o Felipe Drugovich, campeão da Fórmula 2 em 2022, que apesar de estar na condição de piloto reserva da Aston Martin, está meio esquecido, está meio de lado, está pilotando simulador e etc. É um bom piloto, mas parece que o momento dele está passando. Daqui a pouco ele vai buscar alternativas no campeonato de Endurance, o WEC, ou mesmo na Fórmula Indy, enfim. O Gabriel Bortoleto, que vem numa ascendência forte, teve um final de semana para esquecer na Fórmula 2. Em compensação, o Enzo Fittipaldi teve um final de semana de graça. Ele foi terceiro colocado com a desclassificação do Verschoor no sábado na corrida sprint. E na corrida principal ele largou em quarto lugar, fez sólidas ultrapassagens, inclusive uma espetacular dupla por fora, na primeira curva depois da largada, assumindo a liderança naquele momento, e foi embora, despachou o pelotão todo, soube controlar pneu, soube controlar ritmo, talvez até a própria ansiedade,
e obteve uma vitória expressiva. Isso faz com que ele agora esteja em segundo lugar no campeonato. O Zach Maloney, que aliás era companheiro dele no ano passado, que venceu as duas provas do Bahrein e também conseguiu pontuar nas provas da Arábia Saudita, está em primeiro no campeonato. Por algum motivo, eu não acredito que o Maloney vai ter condições de segurar essa vantagem. Ele teve duas provas excepcionalmente boas, mas eu acho que o pessoal que vem aí, a própria Invicta, né, que é a equipe do Gabriel Bortoleto, que não é lá uma equipe muito cotada, porque todo mundo sabe que os carros são novos, o pessoal ainda está acertando, está achando os acertos ideais. No caso, o Maini, que é o companheiro do Bortoleto, foi muito bem nessa etapa. O Bortoleto teve um final de semana para esquecer. Na corrida sprint ele largou mal, chegou lá atrás, e na corrida principal quebrou o semi-eixo logo na largada, ou seja, ele andou poucos metros e teve que parar. Isso é normal em automobilismo, ninguém pode dizer que seja uma coisa anormal. No entanto, tem que ficar esperto, porque ele já marcou pontos na primeira rodada, ele tem lá os seus 12 pontos, se não me engano, ou 15 pontos, uma coisa assim, mas ele tem que pensar a longo prazo. Por sorte dele, esse ano o campeonato terá 14 etapas, com rodadas duplas, ao contrário do 2022, onde o Drugovich foi campeão, que era só 11, então dá tempo de recuperar sim. Quanto ao Enzo, mantendo esse momento excepcional, é forte candidato ao título. O impacto de um eventual título do Enzo não seria tão forte quanto o impacto de um eventual título do Gabriel Bortoleto. Explico. O Enzo já está tecnicamente em sua terceira temporada completa na Fórmula 2, como o próprio Drugovich. Óbvio que se ganhar vai ser muito valorizado no mercado, mas um piloto estreante, que é o caso do Bortoleto, que foi o caso do próprio Mick Schumacher, o caso do Oscar Piastri, acaba criando um impacto maior. Então vamos esperar que venha desenvolvimento nessa área. Voltando então ao Grande Prêmio, que uma prova novamente dominada pela equipe Red Bull. Aliás, o Pérez também fez uma boa corrida, fez algumas ultrapassagens, chegou em segundo lugar, com uma distância não tão grande quanto no Bahrein. O Verstappen parece estar se mantendo alheio. Eu vou falar um pouquinho do imbróglio da Red Bull. Primeiro, o Christian Horner foi acusado de conduta imprópria, leia-se assédio sexual. Isso foi vazando aos poucos. Depois ele foi inocentado, ok? Inocentado. Eu acredito na lisura das investigações, até porque foi feito por uma equipe externa. Quando parecia que o assunto estava enterrado e vamos poder trabalhar a partir daqui, surgiu alguns boatos em relação ao posicionamento, a postura do Helmut Marko. Helmut Marko sempre é polêmico, a gente sabe disso. Aparentemente, ele foi acusado de ter vazado informações. Quando primeiro a gente achava que era o Jos Verstappen, porque as informações foram vazadas em primeiro lugar para a imprensa holandesa, também surgiu uma teoria da conspiração aí dizendo que a moça em questão teria um caso com o Jos Verstappen e ele, enciumado, quis fritar o Horner. Não acredito muito nisso. Esse pessoal não é tão passional como nós latinos. Eu acredito sim que tem mais interesses por trás, inclusive um certo Toto Wolff, e já mencionou a possibilidade de substituir Hamilton pelo Verstappen. Olha que troca. Para isso, o Verstappen teria que cancelar o contrato dele com a Red Bull, que vai até 2028, e parece que tem uma cláusula que se ou o Horner ou o Marko saírem, ele teria condições de sair sem pagar multa. Toto Wolff é ardiloso, eu acredito que tem algum fogo embaixo dessa fumaça. Vamos lá, voltando à corrida. O Sainz ficou de fora, o Berman o substituiu, a largada foi relativamente sem incidentes. O Max fez uma corrida maravilhosa, o Pérez também. Gostei da corrida do Leclerc, parece que a Ferrari está chegando mais próxima da Red Bull, isso é uma ótima notícia para a Fórmula 1. O Piastri dominou o seu companheiro Norris, aliás, como eu já previ isso antes. Gosto do Norris, acho ele um bom piloto, mas o Piastri é meio fora da curva. E ele tem muito menos experiência, mas parece que ele é mais resoluto. Eu não sei se essa seria a palavra correta. Ele é mais assertivo em corrida do que o próprio Norris, que é
que chegou até a liderar uma volta ou duas enquanto o Max Verstappen parou nos boxes, se tornando, aliás, o único piloto além do Verstappen a liderar a corrida esse ano. O Alonso, meio apagado, mas trouxe resultado, aliás, para variar, ele está carregando a equipe Aston Martin nas costas, está louquinho para pegar a vaga do Hamilton, que eu nem sei se seria um bom negócio para ele. Ele é notadamente um cara que causa muito atrito onde ele vai. O Stroll bateu, tá, até aí não tem novidade. O Russell fez uma corrida melhor que o Hamilton, como já havia feito no Bahrein, aparentemente aí as cartas estão sendo jogadas. A equipe pode estar privilegiando o Russell em detrimento do Hamilton? Não acredito não, o Hamilton tem uma estatura. O Hamilton talvez esteja um pouco desmotivado, porque o carro da Mercedes, o W15, não é tudo que ele imaginava. Talvez a cabeça dele já esteja em 2025 na Ferrari. Vamos ver. O Berman, excepcional estreia, ele teve que ser retirado do carro no final da corrida, porque é óbvio, quem está acostumado ao ritmo rápido de uma prova de Fórmula 2, a prova de Fórmula 1 é muito mais extensa, mais desgastante, até pela potência do carro, pelas forças G, e obviamente o estresse envolvido, imagina, 18 anos e 10 meses, impensável alguns anos atrás. O Hamilton fez uma corrida meio burocrática, talvez tenha enfrentado algum tipo de problema no carro. A gente sabe que o Hamilton é o Hamilton, ele sempre vai tirar algum coelho da cartola. O Hülkenberg fez uma corrida ótima. Ele largou em 15º, ele chegou em 10º, que para a Haas é muito bom, já pontuou no campeonato. Tem 4 equipes que ainda não pontuaram: o Williams, a RB, a Sauber e a Alpine. Eu vou falar daqui a pouco da Alpine. Albon 11º, com a penalização do Magnussen. Magnussen foi estratégico, ele recebeu ordens da equipe para segurar o trenzinho que vinha atrás dele, para preservar a posição do Hülkenberg, que estava à frente. Ele já havia sido penalizado em 10 segundos, gozado, né? O Norris deu uma largada totalmente irregular e ninguém falou em penalizar o Norris, mas os pilotos de equipe pequena sempre são penalizados. Observação minha. Ocon, uma corrida esforçada, segurou a honra da Alpine, que já perdeu o Gasly praticamente na largada, deu uma volta e parou. A Alpine está vivendo um inferno astral daqueles. Inclusive há boatos de que ela possa vir a ser vendida para a Andretti. Eu não acredito nisso não. O Tsunoda, que está colocando o Ricciardo no bolso. Aliás, eu já falei, o Ricciardo está ali, nem ele sabe por quê. Talvez pelo marketing. Eu acho que se colocassem um Leon Lawson no lugar dele, teríamos muito mais competitividade, mais combatividade, mais brilho, vai. Mas enfim. E ele ganha 7 milhões de dólares por ano contra 1 milhão do Tsunoda. Vai dormir com essa. Bottas. Gente, a Sauber tá uma vergonha, porque o Bottas é um bom piloto, é um piloto sólido. O Zhou teve problemas, não conseguiu marcar tempo nas classificações, andou lá atrás, apesar que andou na frente do Bottas. O Stroll, como eu já falei, bateu, o Gasly parou. Então esse é o resumo da corrida, tá? Uma corrida sem grandes, é um circuito muito veloz, é um circuito, a corrida noturna, é um circuito de bastante recursos técnicos, demanda muita concentração, muita força física, e o resultado acabou sendo o mesmo. Voltando então rapidão a falar sobre a Fórmula 2, estou bastante excitado para acompanhar o campeonato esse ano, até porque temos 2 pilotos brasileiros protagonistas, e isso é um ótimo auspício para nós. Num próximo vídeo vou falar de outros assuntos, vou falar de um documentário que eu acabei de ver na Netflix sobre a NASCAR. Os americanos sabem promover e sabem fazer corrida de automóvel. E por hoje é só, muito obrigado, um abração, agradeço vocês por acompanhar o canal e, por favor, façam perguntas, façam comentários, curtam, estamos aí para isso, tá bom? Valeu, pessoal, abraço!